Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo fecha acordo com o ex-jogador do Real Madrid e anúncio fica por um detalhe. Projeção para a pontuação de título do Brasileiro é preocupante para o Flamengo. Martial diz sim ao Mengão e contratação é aprovada pelos dirigentes. Cirurgia do atacante Pedro já tem data para acontecer. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Com a lesão do ligamento cruzado do joelho constatada, o Pedro vai ter que passar por cirurgia e vai ficar fora dos gramados por no mínimo 9 meses. E o jogador já teria a data marcada para passar pelo procedimento cirúrgico. Segundo a jornalista Luísa Sá, o Pedro deve fazer a cirurgia entre sexta-feira e sábado, com o Flamengo esperando apenas a confirmação da data para divulgar oficialmente. Ainda segundo a Luísa, o procedimento será no mesmo hospital onde o Vinha e o Cebolinha operaram. Além da grave lesão sofrida nesse ano, em 2018, quando o Pedro ainda jogava no Fluminense, ele foi diagnosticado com estiramento nos ligamentos do joelho direito. E ao se confirmar a lesão no local, ele teve que passar por uma cirurgia. Coincidentemente, assim como em 2024, ele foi cortado da lista dos convocados da seleção brasileira. O Pedro realizou fisioterapia e voltou a trabalhar com bola no CT do Fluminense em março de 2019, quase 9 meses depois da sua cirurgia. A segunda cirurgia aconteceu por conta de uma lesão no menisco e ele teve que passar por uma artroscopia que o deixou fora dos gramados por 3 meses. Nesse meio tempo, o centroavante ficou de fora da final da Libertadores contra o Palmeiras em Montevidéu. Dividindo a atenção com as outras duas competições, o Flamengo mesmo assim segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação, o Mengão vê na sua frente um Botafogo e um Fortaleza embalado, e o Palmeiras, que só tem o Brasileiro pela frente. Assim, devido a estudos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo já sabe quantos pontos tem que fazer para superar os seus adversários. Segundo o estudo estatístico da universidade, a média para já se ter grandes chances de título do Brasileiro está entre 70 e 80 pontos, sendo que, ao atingir 70 pontos, a porcentagem de ser campeão passa dos 50%, 72%, 70%, e ao atingir 75 pontos, 90% de chances. Caso queira ter 100% de chance de ser campeão, o Flamengo, nesse momento, teria que atingir 86 pontos. Para efeito de comparação, o Palmeiras chegou ao título em 2023 com apenas 70 pontos, 16 a menos. Agora, em 2024, para atingir os 86 pontos, que dão a certeza matemática do título, o Flamengo terá simplesmente que ganhar todos os jogos restantes, chegando exatamente no número mágico. O número elevado de pontos a ser conquistado para a certeza do título do Brasileiro nessa temporada se dá pela grande disputa. Com 5 ou 6 times embolados no topo da tabela, as chances se dividem e forçam aqueles que estão na frente a não pararem de pontuar. Porém, o último time a atingir uma marca tão grande de pontos e até superar essa estatística de 2024 foi justamente o Flamengo. Naquele ano mágico de 2019, o Mengão do Jorge Jesus bateu a marca de 90 pontos conquistados, um marco histórico no futebol brasileiro, com 16 pontos de vantagem para o vice-campeão Santos. O Flamengo chegou ao título daquela edição com 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. O Michael sofreu lesão muscular grave no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o atacante não se abalou com a contusão e faz tratamento em período integral para voltar a ficar à disposição do Flamengo. Conforme o Coluna do Fla informou, o Michael chega ao Ninho do Urubu pela manhã para fazer o tratamento junto com o departamento médico do clube.
O atacante, por volta das 12 horas, horário de Brasília, almoça no centro de treinamento e logo em seguida volta para as atividades internas com o objetivo de se recuperar o mais rápido possível dessa contusão. Na última segunda-feira, ele realizou mais uma vez o processo no CT Ninho do Urubu. Os jogadores se reapresentaram na parte da manhã para os treinos com o técnico Tite, depois da folga de domingo. O Michael, lesionado, ficou no departamento médico pela manhã e continuou realizando seu tratamento também no período da tarde, enquanto o restante do elenco deixava o local rumo às suas casas. Por conta da lesão muscular grave, o Michael não deve ser inscrito nas quartas de final da Libertadores. Sendo assim, Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata vão ser os novos jogadores à disposição do Tite para a competição internacional. O ponta esquerda, no entanto, tem a possibilidade de jogar o torneio caso o Flamengo avance para a semifinal. O Michael chegou no Mengão na última janela de transferências depois de rescindir o seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. O atacante estreou contra o Red Bull Bragantino e marcou logo um gol pelo Campeonato Brasileiro. O jogador tem contrato válido com o Flamengo até dezembro de 2028. Na próxima quinta-feira, o Flamengo e Bahia se enfrentam às 21h45 no Maracanã, numa partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com a vitória na ida, o rubro-negro tem uma pequena vantagem sobre o rival. A última parcela da venda de ingressos divulgou que cerca de 53 mil bilhetes já foram vendidos para esse jogo. A nação, mais uma vez, vai estar presente em massa para empurrar e apoiar o Mengão na busca pela classificação, prometendo fazer um enorme mosaico para a entrada dos jogadores em campo. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda aí. Manda a brasa agora no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você foi muito legal com o canal, valeu! O Flamengo já tem um acordo verbal para contratar um badalado jogador. Nos últimos meses, diversos nomes importantes têm optado por jogar no futebol brasileiro. Em 2025, o clube já tem um nome muito encaminhado. Trata-se do lateral direito Danilo, ex-Real Madrid e hoje jogador da Juventus e da seleção brasileira. De acordo com o portal Flaweb, o Flamengo já tem um acordo verbal com o lateral para janeiro de 2025. O negócio não foi fechado na última janela por falta de tempo. A publicação ainda diz que se a atual gestão for reeleita, o jogador deve pintar como o primeiro grande reforço para o próximo ano. A Juventus, da Itália, inclusive topa liberar o brasileiro e aguarda uma oferta do Flamengo. Há alguns dias, o portal Fanáticos Fla também já havia destacado o desejo do Danilo em voltar para o Brasil para jogar pelo Flamengo. Ao que tudo indica, o negócio deve mesmo acontecer. Hoje, com 33 anos de idade, ele ainda tem passagens pelo Manchester City, Real Madrid, Porto, Santos e América Mineiro. O Danilo também é o atual titular da lateral direita da seleção brasileira. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Danilo para o Flamengo em 2025? Coloca aí! O Flamengo segue de olho nas opções de mercado e um dos nomes que aparecem como opção para ser o substituto do Pedro é o do Anthony Martial. Em meio a isso, a Pixbet, que é a patrocinadora master do Flamengo, fez uma publicação enigmática nas redes sociais que agitou demais os torcedores do Flamengo. Por meio do seu Instagram, a Pixbet escreveu a seguinte charada: qual é o maior prato francês? Mi ratatouille. Diante dessa mensagem, alguns torcedores do Flamengo fizeram ligação a Martial, visto que o jogador tem nacionalidade francesa. É importante frisar que essa não é a primeira vez que a patrocinadora master do Flamengo fez esse tipo de brincadeira em contratações do Mengão. Antes mesmo do clube oficializar, a Pixbet anunciou a chegada do Michael e do Alcaraz por meio de enigmas.
Diante de uma brincadeira, a nação rubro-negra fica na expectativa para saber os próximos passos do Flamengo nessa negociação com o Martial. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, o jogador já topou reduzir o seu salário e se encaixar na realidade dos padrões salariais do Flamengo. A diretoria estaria costurando um acordo com ele de 2 anos, além de bônus por metas atingidas, que são números de jogos na temporada e títulos que possam ser conquistados. A contratação dele foi aprovada pelo Flamengo após o clube receber informações que o jogador, apesar de estar 8 meses sem jogar, não tem nenhum tipo de problema médico e está muito bem fisicamente. O departamento de futebol recebeu a sinalização positiva sobre os valores envolvidos no negócio e a novela está na iminência de ser encerrada. Se depender do Martial, ele assina contrato ainda essa semana com o Flamengo. O Mengão entende que o jogador pode se encaixar perfeitamente no esquema do Tite, mesmo não sendo aquele centroavante de área para substituir o nosso querido Pedro, que só vai voltar aos gramados em 2025. Nas redes sociais, o nome do jogador divide opiniões, mas a maioria entende que a contratação pode ser interessante, dependendo dos valores e que, contratualmente, tenha respaldo em caso de problemas físicos. Aí eu te pergunto, você concorda com a contratação do Martial? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa, para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!